Fala galera, como é que vocês estão? Gente, nesse vídeo eu trouxe para vocês as 4 lentes que não saem da minha mochila de jeito nenhum. E quando eu tiro uma delas, normalmente eu sinto falta ou eu acabo precisando e não tem como, eu preciso voltar elas para mochilas. Então vou falar aqui sobre essas 4 lentes, vou explicar para você o porquê de cada uma delas e eu vou mostrar algumas fotos práticas que eu fiz com cada uma delas para vocês terem uma noção, beleza? Então, antes de tudo, já se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho porque tem vídeos aqui no canal toda semana, beleza? Esse kit ele é composto por 3 prime lentes ou lentes fixas, né? E uma lente tipo zoom. Então eu vou começar aqui pela lente mais diferentona de todas as 4 aqui. Por que ela é diferentona, Jean? Porque o mount dela é diferente dos outros mounts aqui. Essa daqui é o modelo RF 35mm f1.8 macro IS STM. Essa lente aqui, galera, ela é uma lente específica para o mount R da Canon. Quem já acompanha aqui no canal sabe que eu uso uma RP, então é uma câmera modelo R. Então essa lente se acopla diretamente nela sem a necessidade de adaptador. É a única lente que eu tenho modelo R da Canon? Não. Eu tenho uma 11mm f2.8 que também é mount R. Porém, a 11mm já é uma lente um pouco mais específica que eu utilizo às vezes para fazer retratos na rua, por exemplo, ou então de astronomia, paisagens, enfim. Essa é o tipo ideal daquela lente, então não é uma lente que necessita ficar na minha mochila o tempo inteiro. Já a 35mm é uma das lentes mais versáteis que existe em toda a fotografia. Então, independente da câmera que você tiver, do modelo, sempre que você tiver uma 35mm, você não vai passar aperto. Esse modelo aqui do RF, por que eu optei por ele? Tem um vídeo só sobre ele aqui no canal, posso até deixar aí no card, mas eu optei apenas por essa lente aqui do modelo R, porque primeiro, né, o encaixe no mount é o modelo principal, mas muita gente me questionou por que eu não optei pela 35 da Sigma, já que era 1.4 e ela tem uma nitidez muito boa, de fato. Mas, primeiramente, galera, eu já estava afim de ter um conjunto aqui, ó, que vai direto na minha câmera, sem a necessidade de adaptador para usufruir o máximo que a minha câmera pode oferecer para ela. Uma outra questão é a questão do peso, é uma lente bem mais leve, bem mais portátil que a 35 da Sigma. E o terceiro motivo é a questão do macro. Gente, eu utilizo muito o macro dessa lente aqui para fazer fotos bem de pertinho ali de detalhes. Então, se eu estou fotografando um aniversário infantil, por exemplo, é a lente perfeita para estar fotografando ali os docinhos na mesa, né, em si os detalhes de forma geral. Então, é uma lente que não sai do meu kit por esse motivo. E sem contar, galera, que é uma excelente lente para passar discreto. Então eu já tenho uma RP que é uma lente bem discreta. Quando você coloca essa aqui junto, ela praticamente parece aquelas câmeras de viagem de fato, então não vai chamar a atenção se você quiser fotografar na rua ou em locais públicos, né? Então essa lente, galera, é uma das lentes que hoje eu mais utilizo tanto em externas como em internas também. No estúdio, eu já utilizo mais quando eu quero fotografar famílias, por exemplo, ou então um cenário mais amplo, né? Vou colocar algumas fotos aí nesse meio tempo para mostrar para vocês. A segunda prime lente aqui, em ordem aqui, é a 50mm, a famosa cinquentinha. E galera, de longe, ó, essa aqui eu não mostrei para vocês, ó. Aqui é a ótica dela, ela é abertinha, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui direitinho. Ela abertinha, ela não tem uma abertura muito grande aqui no elemento frontal, mas ela tem um elemento bem grande aqui na parte de trás. Não sei se vai estar dando para ver aí perfeitamente. E a segunda lente aqui, a 50mm, essa daqui, galera, é a 50 1.4. Então ela é uma lente mais aberta, entra bem mais luz aqui. E é uma lente também bem mais nítida com um diafragma mais fechado. Então, por exemplo, se você compara essa daqui com uma 1.8, né, que é a mais comum, ela em 2.2, por exemplo, apresenta uma nitidez absurda contra a 1.8, que só vai começar a ter uma nitidez legal ali a partir de 3.5 de diafragma. Então, essa daqui é uma lente legal, que não sai do meu kit hoje, utilizo ela bastante, mas cabe aqui um adicional, não precisa de fato ser essa daqui.
Eu utilizo a 50 1.4 pela oportunidade que eu tive de comprar ela, comprei com um preço bem acessível, mas eu não passo aperto nenhum com a 1.8. Tanto que quando eu faço casamentos com um amigo meu, que eu já mencionei várias vezes aqui no canal, ele tem a 51.8 modelo RF, que vai direto, e eu utilizo ela diversas vezes durante o casamento ali, e ela é tão boa quanto essa daqui, tá? Elas apresentam uma nitidez absurda, principalmente a 51.8 já no modelo RF, que é uma lente muito boa e ela tem um custo-benefício bem legal. Mas falando de 50mm, gente, é a lente fixa que eu acho que é a primeira que todo mundo tem que ter, né? Tem vídeo também sobre a 50 aqui no canal. Na época eu acho que eu gravei, eu ainda estava usando a 1.8, mas eu vou deixar no card também para você dar uma olhada. Mas a questão é o seguinte, 50mm, principalmente na full frame, é a lente mais versátil que você vai ter. Então você consegue se aproximar para fazer closes com um desfoque maravilhoso, assim como você consegue se afastar para pegar ambientes um pouco mais abertos. Não é aquela grande angular, né? Você não vai pegar uma paisagem gigantesca, mas pode te ajudar. Inclusive eu conheço pessoas que já fizeram casamentos inteiros apenas com essa lente. E eu mesmo utilizo bastante aqui no estúdio também, quando eu quero aberturas maiores. Então aqui no estúdio, em que eu quis priorizar a questão do desfoque, do enquadramento, da questão de não ter distorção também, a 50 é a lente perfeita para você que procura isso, tá? Seguindo a ordem, assim como eu mencionei, aqui a gente tem a 85mm f1.8, essa aqui também é modelo EF, tá, gente? A 50 1.4. E essa daqui é mount EF, mount da DSLR, da Canon, né? Galera, e essa lente aqui, ela foi uma das primeiras lentes fixas que eu tive, foi logo depois das 50mm. E, gente, é uma lente que nunca mais sai do meu kit. Ela só vai sair realmente se eu for para comprar uma 85 modelo RF, né, de fato. Mas é uma lente, galera, que todo mundo tem que testar. Se você utiliza câmera com sensor APS-C, você já deve tomar um pouquinho mais de cuidado, que utilizar uma lente dessas aqui, uma câmera cropada, ela tem um zoom violento, acaba que vai ficar ali em 135mm mais ou menos. Então é bem perigosa para você utilizar ela em sensor APS-C, tem que ser realmente em locais planejados que aceitam essa distância que você vai ter do seu modelo, tá? Do contrário, se você utiliza full frame, você necessita de uma lente dessa, porque ela tem um desfoque lindo, um bokeh maravilhoso, sem contar que tem um excelente custo-benefício. É uma lente que por menos de R$2.000 você consegue adquirir. E falando dos preços de hoje, R$2.000 para equipamentos fotográficos é um custo-benefício aceitável, né? E, galera, o último ensaio gestante aqui do estúdio, vou pôr umas fotos aí para vocês, eu fiz completamente só com essa lente. Então não teve nenhuma outra lente no meu kit. Ah, Jean, precisava de ser especificadamente essa? Não, até eu vou falar um pouquinho depois na próxima lente. Até porque essa daqui eu não utilizo a abertura máxima dela aqui dentro do estúdio, porque normalmente eu utilizo iluminação controlada, não é luz natural, e isso faz com que eu tenha que fechar mais o meu diafragma e não necessite de uma lente tão clara, tão aberta como essa daqui. Mas essa daqui é a lente perfeita para você fazer retratos corporativos, casamentos também, ensaios em estúdio, dá muito certo, tá, galera? Invistam no 85mm, que com certeza o retorno de vocês vai ser absurdo, tá? E por fim, galera, a última lente aqui do meu kit, a quarta lente que compõe, que também é uma lente um pouco recente no meu kit. Essa aqui é a 24 105mm. Essa daqui, galera, é o modelo 1, tá? É o primeiro modelo da série L da Canon. Então, durante muito tempo, essa daqui ficou conhecida como a lente do kit da 6D. Quem aí lembra da 6D? Quando ela lançou, ela vinha com essa lente aqui, era a lente do kit da 6D. E é uma lente excelente custo-benefício do mount L da Canon. Então, o que isso implica, galera? Elementos com uma maior qualidade, uma lente selada, se a sua câmera também for selada para poeira e respingos de água, essa daqui também é selada. Gente, essa lente apresenta uma nitidez muito boa, principalmente quando você começa a fechar o seu diafragma. A abertura máxima dela é em f4, tá? Então é uma lente bem mais escura se comparada com as outras três aqui que eu mostrei para vocês, mas é a lente perfeita para estúdios, tá? Jean, ela dá certo para fazer fotos externas? Claro que dá certo, principalmente por contar que ela tem 24mm aqui na sua milimetragem mínima. Então considere isso
como uma grande angular para você que precisa fotografar em ambientes apertados, pequenos, principalmente quando é grupos de pessoas. Então acontece às vezes em casamentos, a gente precisar fotografar um ambiente mais fechado, tipo na mesa do bolo, diversos convidados reunidos juntos, a gente coloca essa lente aqui, posiciona em 24mm e consegue enquadrar todo mundo, joga uma luzona de flash lá para iluminar bem e pronto, tá? Mas normalmente não é a lente que eu mais indicaria para ensaios externos, ou então, de uma forma geral, você utilizar em formas externas, a não ser que você tenha iluminação, né, para você fotografar com flash. E se o seu foco não é ter desfoque, por quê? Com a abertura máxima aqui em f4, ela não vai ter um grande desfoque, principalmente ali até você chegar no 105mm, né? Então, com 105mm aqui, se você estiver mais próximo do seu assunto e o seu assunto estiver mais longe do fundo do cenário, você consegue sim desfocar com essa lente, tá? Não sei se eu vou estar conseguindo colocar muitos exemplos dela, porque eu utilizo mais essa lente aqui dentro do estúdio. E por que que você utiliza ela mais dentro do estúdio, Jean? Simples, galera. Primeiramente, lente nítida. Quando a gente fala de estúdio, a gente quer nitidez. Então é aquela foto que você vai fotografar, mesmo estando mais aberta aqui em 24, você vai conseguir ver os poros da pessoa aqui, porque a abertura dela é em f4. Então é uma abertura que foca mais planos, e se você fechar mais ainda o diafragma dela ali em f7.1, por exemplo, é a nitidez máxima que essa lente vai conseguir para você. E, galera, necessita de iluminação. Então é bem simples você imaginar que em f4, a partir de f4, se você fotografar a luz do dia, tudo bem, vai ser um cenário que você não vai precisar, mas a sua foto não vai ter um grande diferencial, porque você não vai adquirir desfoque, não vai adquirir iluminação controlada, então vai ficar mais parecendo uma foto de celular, utilizando uma lente que é bem cara. Hoje em dia, essa daqui principalmente já está mais acessível. Eu acredito que um pouco menos de R$3.000 você consegue comprar essa lente aqui já usada. Essa daqui nova não fabrica mais, eu não sei se o modelo 2 dela ainda fabrica, eu acredito também que não, porque aqui não descontinuou essa linha F. E no Mount RF é uma lente que você consegue encontrar no AliExpress a partir de R$6.000. Então é uma lente bem cara, tá, galera? Se você comprar ela principalmente dos modelos mais novos. E aí para o estúdio você tem essa liberdade de fechar o seu diafragma, e essa questão de controlar o zoom aqui, ó, é a parte favorita de trabalhar em zoom. Por quê? Eu trabalho hoje com famílias, então exige que eu seja dinâmico dentro do estúdio, principalmente quando contém crianças, porque as crianças se movimentam, as crianças correm, pulam, se mexem de forma geral, e eu preciso estar preparado. E aí muitas vezes, utilizando essas lentes aqui, eu não tenho como me afastar muito ou me aproximar muito rápido, e com isso essa daqui ajuda bastante. Algumas fotos que eu vou colocar aí para vocês é do cenário especial de Dia das Mães desse ano, e eu utilizei ele inteiro só nessa lente. Então foram 24 famílias que eu atendi aqui no estúdio apenas com essa lente, e pode notar que tem fotos que são mais próximas, fotos que são mais afastadas, e isso tudo parado em um lugar, apenas utilizando o zoom que essa lente tem para oferecer. Então, Jean, você tem uma baita lente série L e você está dizendo que só usa ela para estúdio? Basicamente sim, galera. São raras as vezes que eu preciso utilizar ela fora, tá? Porque normalmente as primes se saem muito melhor em ambientes externos do que em estúdio. Já essas mais fechadinhas aqui já trabalham melhor em estúdio, tá? Não é uma regra, não existe uma regra, tá, galera? Deixando aqui bem claro, não quer dizer que você não pode utilizar essa lente fora do estúdio ou você não pode utilizar as outras dentro do estúdio, não tem nada a ver, tanto que eu utilizo as 4 direto. Então, as Prime Lentes eu tenho desde um modelo mais abertinho aqui, que não sai da minha mochila, da 35, até 85mm. Eu tenho a 11mm, tenho 55-250, tenho 17-50 com 2.8 de abertura, que já é uma lente melhor para você utilizar em externas, mas são lentes que eu não utilizo mais tanto porque essas 4 comportam tudo que eu necessito. Então, por isso que essas 4 eu considero hoje, para mim, tá, galera, uma coisa muito pessoal, porque se você fotografa esportes, por exemplo, às vezes não tem muito sentido ter algumas dessas lentes aqui. E muitas vezes tem pessoas que só tem essas 2 lentes aqui, ó, 35mm,
e 85mm, que são baita lentes, porque você vai pegar um campo mais aberto e um campo mais fechado e pronto. Assim como eu já falei, a cinquentinha para mim é a primeira lente que você deve possuir, caso você não tenha prime lens. Então, você comprou sua câmera, é uma câmera cropadinha, tipo SL3, tipo uma câmera de entrada ali, T6, T7i. A gente começa geralmente com a lente do kit, né, 17-55, e a gente tem aquela dúvida, qual que é a primeira lente que eu vou comprar quando eu tiver condições? Eu recomendo uma 50mm, pode ser 1.8, não precisa ir para 1.4. Principalmente se você começar com o modelo R, então se você tem uma RP, uma R10, então você quer comprar a sua primeira lente, compra a 50-1.8 modelo RF, que você vai ficar bem satisfeito. É uma lente que eu quero adquirir futuramente também, mas eu estou bem satisfeito com 1.4 aqui ainda. E com isso, galera, é uma lente perfeita para você começar, porque você vai conseguir cobrir tudo com ela, para aí sim, quando você sentir necessidade, comprar lentes que vão te atender melhor. Galera, algumas dessas lentes aqui eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês comprarem. E se vocês comprarem por esses links, vocês vão estar ajudando aqui o canal a crescer cada vez mais, beleza? Se ficou alguma dúvida em relação a esse assunto, galera, não só na questão das câmeras que estão na minha mochila, das lentes, né, que estão na minha mochila, mas em consideração a outras lentes, ou lentes que vocês usam de uma forma geral, ou se vocês querem uma indicação em algum determinado específico, modelo de nicho, algo desse tipo, use o campo de comentários aqui embaixo que eu vou estar pronto para responder vocês, beleza? E se esse vídeo foi útil para vocês de alguma maneira, o que eu peço em troca aqui é que vocês deixem o like aqui no vídeo, compartilhem esse vídeo com algum amigo de vocês, se inscrevam no canal caso vocês ainda não sejam inscritos e ativem o sininho para receber as notificações, beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até lá. Valeu, tchau, tchau!